Boa noite, senhoras e senhores. Muito já tratamos aqui sobre educação. Quase sempre sobre dificuldades com questões estruturais, deficiências materiais, desvalorização dos professores, currículos e métodos ultrapassados. Mas talvez nunca tenhamos tratado aqui do ensino como pretendemos aprofundar no programa de hoje, aproveitando o tema de um evento que está se realizando aqui em Porto Alegre, dentro do Congresso do Ensino Privado, e que termina na próxima sexta-feira. Abreviando esse conteúdo que vamos abordar aqui, ressaltamos uma afirmação do professor venezuelano José Cordeiro, segundo o qual, dizendo o seguinte: nos próximos 20 anos, o mundo vai mudar mais do que nos últimos 200 anos. E a educação estará no centro desta revolução. Por tudo que já se vem constatando em função das novas tecnologias, esta frase parece óbvia. Mas talvez pouco se tenha atentado para esta grande verdade. O ensino vai mudar. A oferta da educação será diferente, mais eficiente, e num cenário em que os professores serão chamados de imigrantes digitais e os alunos nativos digitais, lidando com computadores que serão tão ou mais inteligentes que o cérebro humano, proporcionando outro tipo de desenvolvimento em termos de conhecimento humano. Fala-se que será uma internet dos cérebros. Então esse é o resumo do nosso programa. E para aprofundar essas previsões e saber como se preparam professores e escolas, é que propomos então o Conversas Cruzadas de hoje. Na oficina de robótica, teoria e prática se encontram. Em sala de aula, lousas interativas tornam o conteúdo mais dinâmico e atraente. E a tela sensível ao toque permite acesso à internet. Usar a ferramenta tecnológica para o conhecimento, para que eu possa aprender mais, estudar mais, me interessar mais. E o professor tem a obrigação de estar à frente disso para poder motivá-los, porque eles vêm de uma geração plugada. Nesta outra escola, a pesquisa sobre animais de estimação dos alunos do 5º ano virou um livro eletrônico. Para não ser como todo o trabalho, de ser no caderno, escrever, ela teve a ideia da gente mudar para o tablet, que é bem mais divertido e fica mais fácil. Com a tecnologia cada vez mais presente em sala de aula, o professor deixou de ser o centro do conhecimento e da informação. Agora ele passa a ser um mediador e o desafio está só começando. É o que afirma José Cordeiro, pesquisador da Universidade do Futuro, que fica no Vale do Silício, na Califórnia. Ele está em Porto Alegre para participar do Congresso do Ensino Privado, que começa amanhã. Hoje, graças aos livros, temos uma boa educação. No futuro, graças a tablets, internet grátis contínua, vamos a ter a melhor educação possível do mundo. As ferramentas tecnológicas, aos poucos, substituem os livros didáticos. E as mudanças estão cada vez mais rápidas. Teremos tecnologias nos próximos 10 anos que vão permitir mesmo conectar nosso cérebro à internet. Você não vai precisar do tablet no futuro. Vamos conectar o nosso cérebro à internet. Aí já temos uma ideia do que nós estamos falando e querendo falar no programa de hoje. São convidados da TV Com, o pró-reitor de Pesquisa, Inovação e Desenvolvimento da PUC, professor Jorge Aldi, o presidente da Sociedade Brasileira de Gestão do Conhecimento, Jerônimo Lima, a presidente da Federação Nacional das Escolas Particulares, Amábile Passos, e a doutora em Ensino de Ciências e Matemática, Kátia Smolli. Nosso programa tem um patrocínio de Funerárias Reunidas, parcelamento em até 12 vezes no cartão de crédito, Sicredi, soluções em seguro e previdência para você ter mais tranquilidade, Sistema Fê Comércio, com você, a gente faz a economia girar. Sintergues, um sindicato forte por uma categoria unida. Ambientes de linha, aqui você vive. E Centro Clínico Gaúcho,
planos de saúde empresariais. Antes de começar o programa, o debate propriamente dito, uma explicação. A TV Com deveria transmitir o jogo esta noite entre São Paulo de Rio Grande e Brasil de Pelotas pela divisão de acesso, que está terminando nesse momento. Como já estava programado, por problemas técnicos nos equipamentos da rota de distribuição do sinal entre Porto Alegre, Pelotas e Rio Grande, não deu. A equipe técnica da RBS está trabalhando ainda para repor o sinal com a maior brevidade possível. Além disso, houve falta de energia no estádio, lá em Rio Grande. Portanto, pedimos desculpas pelo ocorrido. Os nossos telespectadores, como de hábito, poderão opinar sobre o tema em andamento pelo e-mail conversas.cruzadas@tvcom.com.br ou pelo Twitter, @conversacruzada. Mas, professor Aldir, o senhor que é da casa, faça as honras da casa, porque nós temos aqui a professora Amabile, que é presidente da Federação Nacional das Escolas Particulares, veio de Brasília para este evento que está em andamento lá na PUC. A professora Kátia Smolli é doutora em ensino de ciências matemáticas de São Paulo. E temos o professor Jerônimo Lima, que é daqui, e o pró-reitor de pesquisa da PUC, o professor Jorge Aldir, com quem já tive a feliz oportunidade de conviver numa viagem de trabalho, acho que foi... Inglaterra, alguns países europeus, Irlanda... Foi, exato, estivemos juntos numa missão da Fevale, muito proveitosa, sobre os parques tecnológicos. Na área de inovação, né? Isso, e aprendemos, pelo menos o professor Aldir nem tanto, eu aprendi muito em termos de inovação. Então, nos diga sobre estas motivações do evento e uma projeção para isso que nos desperta uma grande curiosidade ao lado de perplexidade. O ensino daqui para adiante, dentro de pouco tempo. Boa noite. Boa noite, Lazier. É uma satisfação estar contigo, com teus ouvintes aqui no Conversas Cruzadas novamente. Eu gostaria de começar, Lazier, em vez de fazer uma projeção já para frente, de tentar olhar um pouquinho para trás. Quando a gente fala em inovação e pensa em inovação na área de educação, eu acho que nós estamos vivendo hoje um momento de transformação que o único precedente é lá no século XV, quando Gutenberg desenvolveu os tipos móveis, a invenção da imprensa e se começou a produzir livros em série. E isso gerou uma revolução, vamos dizer assim, na forma de aprender, de ensinar. Os livros são a nossa base de conhecimento número 1, de aprendizagem, de crescimento pessoal, profissional e assim por diante. Eu entendo que desde o século XV, lá, 1400 e pouco, lá, em final da Idade Média, até hoje, nós não tivemos um período de revolução tecnológica tão forte, que alguns autores chamam de tecnologia rompedora, como foi o surgimento do livro, como nós temos agora com as tecnologias online de aprendizagem. Ou seja, essas tecnologias online de aprendizagem, não estou falando de ensino à distância, estou falando do conjunto das tecnologias que passam pela internet, dispositivos móveis, todas essas tecnologias que nós temos disponíveis, apresentam um desafio para a área de educação enorme, que é como incorporar nos seus processos, na sua reflexão, na sua filosofia, na sua forma de atuar e interagir com uma sociedade, com uma gurizada que, como tu colocavas ali no início, de uma forma bastante oportuna, são nativos digitais. Essa gurizada nasce, hoje em dia, parte dela, né, pelo menos, conectada, ligada no mundo por meio das tecnologias. Então, nós estamos vivendo essa segunda grande revolução na educação, com essa tecnologia rompedora, que são as tecnologias online de aprendizagem, e estamos no momento de entender os impactos disso, de incorporar nas nossas práticas, porque certamente, e aí sim, olhando para o futuro, não dá para imaginar um futuro que se apresenta desafiador, em transformação, diferente, imaginar que nós vamos poder usar as mesmas formas, as mesmas abordagens, as mesmas visões que nós tivemos no passado, né? O que nos trouxe até aqui, os fatores que garantiram o sucesso das nossas instituições de ensino até hoje, eu acredito que certamente não serão os fatores que garantirão o sucesso e o desempenho adequado no futuro, né? E se isso é verdade, nós temos que começar a entender melhor os impactos dessa chamada tecnologia rompedora, das tecnologias online de aprendizagem, como isso se encaixa no processo de ensino-aprendizagem em relação ao futuro. Esse é o grande desafio que nós temos como sociedade, até eu diria, não é um problema
da escola, não é um desafio dos professores, é um desafio da sociedade brasileira enquanto futuro do nosso país, futuro da nossa nação. Perfeito, isso impressiona ao ouvir isso. Nós estamos incorporando novas práticas e deixando para trás formas seguidas até hoje. E há ainda um mistério. A gente tem mais ou menos uma ideia de como será, mas ainda não sabemos bem como será. Então vamos adiante nesse rumo. Professora Kátia, boa noite. Boa noite, Lazier. Eu estava pensando, enquanto ouvia o Aldir, que há uma questão interessante. Se nós estamos vendo um momento muito desafiador, porque, veja, a minha área de origem é matemática. Então, hoje, há programas online, plataformas adaptativas, as quais o aluno acessa e ela é capaz quase de ler. Enquanto ele dá as respostas e resolve os problemas, é quase como se ela estivesse entrando no cérebro dele e ela consegue fornecer para ele, para o próprio professor, as pistas de por que ele errou, que tipo de pensamento ele fez. E a escola ainda com losigice, e o Brasil ainda com 5% de alunos do ensino médio só que sabem o que deveriam saber em matemática. Então, nós estamos num momento que, ao mesmo tempo que você tem esse avanço todo ao qual o professor Aldir se referia, nós também temos falta de professores, né? Nós conversávamos aqui um pouquinho antes do programa começar. O Ministério da Educação tem pensado em tirar no ensino médio os professores de Física, Química e Biologia, e não é só pela boa intenção de diminuir a fragmentação, mas é também porque falta professor, né? E esse professor, ele está numa fase de transição difícil, porque ele aprendeu álgebra como? Com Los e Giz. Mas agora ele está concorrendo com as plataformas adaptativas que trazem games, que são acessadas no celular a qualquer momento. Ele não sabe ainda se ele deixa o aluno usar o celular ou não deixa o aluno usar o celular. Quer dizer, ao mesmo tempo, ele diz, olha, tem a exclusão digital. Hoje essa questão, no Brasil, pelo menos, isso é quase uma falácia, porque qualquer pessoa que tenha um celular está ligada na internet e tem acesso a diferentes informações. Então, o momento é um momento rico, porque é um momento de oportunidades, mas bastante desafiador em função de toda a lição de casa que o Brasil ainda não fez em relação à educação. A impressão que se tem é que será um ensino muito prático, não é? É uma objetividade muito maior do que existe hoje, quem sabe até com abandono, quem sabe, de algumas disciplinas. Será que não vai acontecer isso? Eu não sei se abandono de algumas disciplinas, mas certamente a revisão do conteúdo que essas disciplinas têm que trazer, né? A própria matemática. Hoje você não tem... As grandes teorias da matemática, elas estão relacionadas à teoria do caos, são outras formas de ver a interconectividade, o que acontece aqui, como é que ela interfere lá. Então, acho que tem uma revisão a se fazer. E, óbvio, do mesmo jeito que há um tempo atrás, há 10 anos atrás, algumas profissões não existiam, eu acho que também se criam e se transformam as disciplinas tradicionais da escola. Professora Amábile, boa noite. Boa noite, prazer estar com você. Prazer é nosso. E aí, nos ensine um pouco mais. Meu exemplo. Bom, a fala dos dois são bem provocativas, né? Primeiro, eu acho que a gente não tem um professor digital, a gente tem hoje um curador do conhecimento, né? Porque hoje o conhecimento ele está extremamente acessível, né? E muito compartilhado, portanto, chegando aos lugares onde normalmente não chegava. E o professor hoje, de tudo do conhecimento, ele tem que ser um curador. Eu acho que vale a pena a gente repensar como isso. E a Kátia tem razão, enquanto a gente está parando, querendo entender o que está se passando no mundo, as coisas estão correndo e a gente está ficando cada vez um pouquinho mais para trás. Então, a gente tem que ser um pouco mais ágil nessa leitura e muito mais ágil em fazer mudanças nas práticas, porque senão a gente vai passar uma década querendo entender o que está se passando, né? A verdade é que hoje você tem uma conexão que você não tem como evitar, os alunos estão na escola. Eu tenho uma diretora de uma escola ligada à nossa federação, que ela disse para os alunos assim, olha, não me traga o smartphone porque eu não sei lidar com isso.
Então, quer dizer, o fato dela não saber lidar, os meninos não podem usar dentro da escola. E ela, então, já sabe menos que o aluno. Exatamente. E aí, então, fica uma coisa tão distante da vida, como você dizia, que a Kátia também lembrava, que o ensino tem que estar perto da vida, né? Então, essas tecnologias, elas devem estar, não é o fato da gente ter medo delas, que isso impeça delas estarem. Eu mesma sou aluna de um curso que é um curso muito mais além de uma plataforma, ele é um curso, estou completamente online, onde a gente divide o conteúdo com pessoas de 23 a 82 anos, formações completamente diferentes, 23 mil alunos, no mundo, dividido no mundo inteiro, e nós somos unidos por interesses e desafios em conjuntos. Então, é uma nova forma de você articular o movimento do conhecimento. Então, quer dizer, a gente não tem um professor falando, mas a gente tem os desafios que a gente se coloca e a gente, por afinidade de desafio, a gente começa a desenvolver o conteúdo que a gente precisa. É uma coisa que funciona, que está acontecendo, né? No início, esses cursos começaram apenas para testar as plataformas, depois eles foram muito maior, como você mesmo falou, quer dizer, a coisa é muito maior do que a gente consegue enxergar, e elas passaram a ser nada, a plataforma passou a ser nada, o conteúdo passou a ser muito compartilhado e extremamente pulverizado, cada um tinha um interesse, e a gente tem que aprender, porque hoje é assim que as crianças se entendem, né? E aí, então, a gente tem que pensar em mudar a sala de aula, né? Quer dizer, a sala de aula que a gente... 3.0, que a gente conhece hoje, a sala de aula 3.0, que é completamente diferente da 1.0, a 2.0 e a 2.5, que é o que a gente mais ou menos pratica hoje, né? Então, a gente tem que mudar a rotina, a formatação, a gente tem que mudar tudo. A escola tem que mudar bastante. Perfeito. Porque já é uma realidade que nós estamos vivendo. Em certas circunstâncias, hoje, há alunos que já estão mais avançados que os professores, porque são mais afeiçoados, mais adaptados às tecnologias. Sem dúvida. Né? Professor Jerônimo, boa noite. Boa noite, Lazia. Boa noite aos colegas. Boa noite. Minha participação nesse congresso, quando fui convidado para participar, tentei entender a essência da mensagem do congresso e me detive um pouco na palavra maestria. Maestria vem do sânscrito grande ou maior, e nesse sentido aqui do ensino tem a ver um pouco então com quais são os conhecimentos mais específicos. Só deixa eu dizer, então, para os nossos telespectadores, que é o título do Congresso, a maestria do professor. Exatamente. Na estrutura da aprendizagem. Exatamente. Na arquitetura. Perdão. A maestria do professor na arquitetura da aprendizagem. Exatamente. Nesse sentido, então, eu tentei entender esse significado de maestria e compreendi, então, lá que vem do sânscrito, significa grande ou maior, especificamente no contexto que nós estamos falando, de conhecimentos mais aprofundados ou diferenciados que os professores devem ter para desempenhar melhor suas funções no sentido da aprendizagem. E daí eu fiquei pensando nisso. Bom, então, que contribuições eu posso dar a esse congresso, tentando falar um pouco sobre isso. Eu entendo que os professores precisam dominar métodos, disciplinas, conhecimentos, tecnologias diferenciadas para poder atender ao público ao qual se dirigem, que são os alunos, conforme já comentamos aqui, então, desse perfil de alunos. E isso muda o tempo todo, nós temos alunos em situações diferentes, com domínios de temas diferentes. Eu quero contar um experimento que eu fiz sobre esse assunto de mudanças, para entender um pouco. Eu venho da área de tecnologia, mas trabalho com administração e economia, e tudo que eu pego para ler em economia sempre começa com o mesmo parágrafo, que diz que estamos num mundo globalizado em que as coisas estão em constante mudança. Eu vejo isso direto em tudo que é artigo, livro, revista. Eu acho que não é difícil a gente entender a questão da globalização, mas eu me perguntava, mas então, se é verdade que está sempre tudo mudando, o que é que está mudando? Eu queria descobrir o que estava mudando, porque eu preciso me atualizar em relação a isso para poder, como professor, me sair melhor em relação aos meus alunos. E eu fui estudar a mudança. Eu entendi, assim, de uma maneira simplificada, que mudança é quando algo termina e começa outro em seu lugar. E algo termina porque não está bom do jeito que está sendo conduzido, precisamos trocar essa forma. Então, eu fui para a internet, eu fui para o Google, por exemplo, já que estamos falando aí de tecnologia, e procurei sobre mudança, sobre gerenciamento de mudanças. Eu desenvolvi um experimento. Em fevereiro de 2010, eu entrei no site da Livraria Cultura, que é a maior livraria que a gente tem no país, e no argumento de busca eu coloquei o fim de.
Eu queria saber todos os livros que existiam com título em português com o fim de. Isso significaria que eu encontraria as coisas que estão terminando. E se teriam coisas terminando, viriam outros em seu lugar. No dia 23 de fevereiro de 2010, tinha 78 livros com o título Fim de. Eu repeti essa experiência em fevereiro de 2011 e tinha 152 livros. Repeti em fevereiro do ano passado, 178 livros. Esse ano não consegui repetir porque o site mudou e o argumento de busca não funciona especificamente com a expressão que eu coloquei, o fim de. Mas eu fiquei com certeza, então, que em fevereiro do ano passado nós tínhamos 178 coisas mudando. E aí, que coisas são essas? Então, vai desde o fim do livro, o fim do capitalismo, o fim da religião, o fim da autoridade, que tem muito a ver com os alunos que a gente tem hoje, o fim da religião, o fim das certezas, por exemplo. Tem um químico russo muito famoso, prêmio Nobel, Ilya Prigogine, ele tem um livro extraordinário chamado O Fim das Certezas, em que ele diz que, na verdade, não temos mais certeza de nada. A gente vive num mundo de doxas. Doxa é a palavra grega para opinião. Então, os professores precisam estar atentos a isso. Todos os congressos, eu analisei o histórico dos congressos do Cinep. Todos eles tratam de formação de professores, reciclagem de professores. E eu percebo essa necessidade, então, para essa adaptação que o professor tem que ter para poder atender essas mudanças, se adaptar a essas mudanças. Por exemplo, a introdução de tecnologia em sala de aula, como a gente viu no vídeo que foi passado no início, para que a gente possa, então, atuar com maestria. Então, penso que o Congresso tem essa mensagem a passar. Que corrida impressionante, né? É uma corrida vertiginosa por mais e mais conhecimento e a gente não sabe aonde vai parar, aonde vai terminar tudo isso. É verdade. Não, e eu levei um susto, porque o fim de, falei, o mundo vai acabar. Ele conseguiu provar. O fim da matemática, Kátia, que tal? O fim da matemática não tinha. Não, então livramos. Bom, mas pelo menos aí é um consolo, não encontrou o fim do mundo. Não, também não. Bom, deixa eu fazer um primeiro intervalo, vamos recomeçar, principalmente para ver como isso vai se transferir para o sistema de ensino daqui para adiante. Como é que vai ser esta relação professor, aluno, que matérias, o que vai se estudar, o que tem prioridade, como vai se fazer essa interpenetração das disciplinas entre elas para favorecer cada vez mais e mais conhecimento. Voltamos. Mas É uma dessas expressões, né? Tem muitas outras. O tema se acendeu aqui tanto no nosso intervalo como nas primeiras manifestações dos telespectadores sobre isso que nós estamos discutindo aqui hoje e em cima de um evento que está transcorrendo aqui em Porto Alegre, num congresso sobre ensino lá na PUC. E me chamou a atenção aqui, professora Kátia, a expressão usada por uma nossa telespectadora muito frequente aqui no programa, que é a Janaína, de que se preocupa que os valores podem ser relegados nesta época de tecnologias tão avançadas e que estão mudando o ensino, o aprendizado. Eu acho que é bom fazer esse reparo. Os valores permanecem iguais ou não? Então, eles permanecem iguais e o valor está na pessoa, né? O valor não está na tecnologia. Acho que aí os nossos colegas, que todo mundo aqui ficou discutindo, viu, Janaína, a sua questão e dizendo o seguinte,
Pelo contrário, nós vamos precisar tem os valores, o valor de vida, o bem comum, as coisas que você precisa respeitar, como a dignidade humana, a equidade, o acesso à educação, isso tudo se preserva, né? E vão aparecer outras coisas. Então, hoje, você precisa pensar, por exemplo, a questão dos direitos autorais. Esses dias aconteceu uma coisa muito interessante. Eu fui fazer uma pesquisa, não estava pesquisando 100 e tantos, o fim do mundo, né? Mas eu fui fazer uma pesquisa e, de repente, achei lá uma atividade, um texto que eu tinha escrito. E aí eu fui ver, a pessoa pegou o texto, pôs lá no blog e ficou lá, né? Eticamente, ela não pode fazer isso. Não é porque está na internet um texto publicado que ela pode se apropriar da ideia alheia sem fazer a citação. Mas isso tudo é desafiador, porque, inclusive, a questão dos direitos autorais e da divulgação de informação, ela ganha um outro sentido. Não sei se vocês concordam Kátia, com isso, isso, me permite, né? Hoje, exatamente isso, os conteúdos, eles têm hoje etiquetas, né? Você pode compartilhar, você pode utilizar, você pode, inclusive, incorporar. E quando você coloca um conteúdo na internet, que ele é de tua autoria, né? Você tem que colocar o que você permite. São 4 símbolos, né? O que você permite, que ele seja compartilhado, mas que tenha o teu nome. Que ele seja compartilhado, mas que não precisa ter o seu nome, você está abrindo mão da autoria. Então, se você colocar esses quatro valores, quem vai utilizar sabe exatamente de que forma tem que utilizar. Então, isso tem regras hoje, né? E depois isso tem regras. As pessoas, no Brasil é que as pessoas não conhecem. E fazem esse tipo de coisa, o Ctrl+C, Ctrl+V. E depois eu acho que tem a família, né? Nós não podemos esquecer, a escola não vai... A tecnologia sozinha, ela não é nem boa nem ruim. E a escola sozinha não vai fazer o papel todo da formação dos valores. Então, a família ainda tem e terá cada vez mais papel muito importante. Não há por que temer que se perca valor. E eu acho que são dimensões diferentes, né? Quando se analisa a necessidade de uma renovação, porque é uma renovação necessária, é uma sociedade em transformação, uma sociedade viva que se renova e que se desenvolve. Essa renovação necessária na educação, ela tem que ser feita preservando, e mais do que preservando, alicerçada na tradição, na qualidade das instituições, da própria sociedade que ela gerou. Mas essa renovação é inevitável. Claro. E essa renovação tem que ser feita respeitando a missão da instituição, os valores da instituição. Então, são aspectos em dimensões diferentes. A questão da tecnologia é uma, a questão de valores é outra, a questão de missão institucional é outra. Eu posso dar uma contribuição em relação a essa questão de valores e tecnologia, que eu não penso que são excludentes. Por exemplo, o ganhador do Prêmio Nobel de Economia de 2009, um americano, Oliver Williamson, ele é famoso por várias teorias econômicas. A principal chama-se Teoria dos Custos de Transação, que se assenta na premissa de que quanto menos a gente confia, mais a gente gasta. Então, se a gente for, por exemplo, falar de tecnologia de games, eu tenho um filho de 16 anos, ele joga bastante, eu jogo com ele também, e eu percebo, por exemplo, que em games o valor confiança é muito presente. A gente confia que as pessoas não vão abandonar o jogo antes que ele termine, que aqueles que estão no nosso time vão fazer tudo pela nossa causa, que nós vamos competir com as mesmas regras, que ninguém vai trapacear, até porque o computador não vai deixar para trapacear, mas pode ser que tente, mas as pessoas não fazem isso. Se forma um senso de coletividade, de colaboração muito mais forte, por exemplo, num game, do que num ensino tradicional sem tablets, sem games, sem tecnologias. Eu penso que os valores estão nas pessoas. A gente tem que continuar ensinando integridade para os alunos, independentemente das tecnologias que eu acho até, e arrematando esse tema, para nós avançar um pouquinho, professor Jerônimo, nós estamos falando de valores éticos. Sem dúvida. E a sociedade, a humanidade sabe muito bem que sem observância de valores éticos, a sociedade se desintegra. A história mostra isso. Então, eu acho que podemos ir um pouquinho adiante para saber em que medida se pode assegurar que esta revolução que o mundo vive está vindo, revolução do conhecimento, está vindo em benefício de uma sociedade melhor, de mais felicidade das pessoas, porque essas tecnologias, elas estão
alcançando todas as ciências, todas as profissões. Basta ver o que é hoje a medicina, não é? O que são já as experiências com células-tronco, manipulação dos genes. O que é que nos espera ali adiante? Provavelmente um corpo humano mais sadio, mais longevo. Disse até, houve uma reportagem há pouco tempo, numa revista, a revista Science, dizendo que quem está nascendo hoje vai viver 100 anos. Vai viver 100 anos, ou mais. Com qualidade. Com qualidade de vida. Vai se trocar um órgão doente, como hoje um automóvel troca uma peça. Então, acho que com o tempo só se vai evitar de morrer. O resto tudo vai se conseguir resolver. Então, em que medida estas tecnologias, esta revolução científica, esses conhecimentos estão concorrendo para que o mundo seja melhor? É possível afirmar isso? Eu acredito que sim. Eu penso que esses movimentos que a gente teve no Brasil recentemente comprovam isso. Nós temos uma tecnologia, computadores, a rede social, as pessoas combinando as coisas pelo Facebook, fazendo ativismo social em busca de causas que são de interesse da população, sem desmerecer nada de ético, pelo contrário, fortalecendo compromissos éticos dos nossos políticos, das nossas instituições. Eu não acho que há uma dissociação em relação a esses temas. Eu penso que Posso nós completar, estamos concorrendo com isso. Claro. E sabe o que eu achei interessante, é que você tocou nesses movimentos da rua? Que normalmente as pessoas dizem assim, os estudantes não leem revista, eles não leem jornal, são um bando de alienados, só que as redes... Isso é um equívoco. É um equívoco, tanto é que todo mundo ficou assustado, porque nas redes eles tomam conhecimento de tudo que está se passando. Eles não leem o jornal. Agora mesmo não aconteceu uma rebelião no Brasil, inesperadamente, nascida das redes sociais? Sim. E dentro de uma juventude que era acusada de que não lia, que era alienada e que não se interessava pelo jornal. Na realidade, é um movimento nascido das pessoas, usando as redes sociais como um canal de comunicação moderno. Que já recebeu o rótulo ao longo do tempo. Recebeu o rótulo de geração Facebook. Porque eu acho que essa confusão de as redes sociais... Não são as redes sociais que fizeram esses movimentos. Não. Claro as redes sociais foram simplesmente um canal, um instrumento que permitiram a comunicação dessas pessoas do mundo de hoje, da sociedade que a gente vive. Eles não leram no jornal alguns... Quem fez isso foram as pessoas. Sim, eles podem não ter lido alguma coisa no STJ, mas... Na rede social, eles leram. O ministro fez tal declaração. O outro foi não sei para onde. O tal deputado fez isso. Só que eu preciso sempre puxar a brasa para a nossa sardinha. Tudo isso abastecido pela mídia tradicional. Sim, claro. Porque se fala muito que as redes sociais evoluíram, etc. Mas onde é que elas estão baseadas? Na mídia tradicional. No jornal, na televisão, na reportagem investigativa. Então, mas aí a gente pode voltar para a questão da sala de aula e do professor. Essa sua fala, ela é bem provocativa nesse sentido, porque o professor não deixa de existir. É claro. Ele só tem uma outra função. Então, vamos pensar, há um tempo atrás, o professor podia fechar, nós estávamos falando da ética, voltando e saindo, né, um pouco desse tema, mas... Há um tempo atrás, o professor podia fechar a sua porta e ele podia, por exemplo, ser muito deselegante com o aluno. Hoje, se ele for grosseiro, se ele não ensinar, se ele não der aula, o aluno grava isso. E aí a mídia fala, olha o desrespeito com o professor. Não, o desrespeito não é com o professor, o desrespeito começou antes com o aluno. Esse aluno tem direito a aprender. A questão da avaliação é uma questão muito séria nesse sentido, porque... Qual é o direito que o aluno tem na escola? Ele tem o direito de aprender, a melhor educação que ele tiver. E, nesse sentido, a tecnologia pode ajudar muito. Porque antes, se eu tivesse uma dúvida, eu precisava esperar a aula ou ler um livro. Hoje, eu acesso na internet não só a informação, mas o conhecimento. Eu posso te fazer uma pergunta, se você souber, você responde. Hoje existem ambientes, em questão de segundos, o aluno resolve uma equação que antes ele precisava do professor. E com um desafio adicional, quando o Lazier citava aquele exemplo dos órgãos da saúde, eu estava me lembrando agora na apresentação, na abertura do evento, um dos colaboradores do evento é o Instituto do Cérebro do Rio Grande do Sul. Hoje em dia, se a gente for olhar bem, um dos maiores desafios que a educação tem, e esse não tem a ver com tecnologia em si, é a questão da complexificação dos problemas. Sim. Hoje, para trabalhar a questão da neurociência,
Para trabalhar neurociência, eu tenho pessoal da letras, pessoal da química, pessoal da física, a questão os problemas se complexificaram da sociedade e a forma de atacar esses problemas ou resolver esses problemas também requerem profissionais de todas as áreas e requerem um ensino que prepare profissionais interdisciplinares. Eu tenho um exemplo que é interessante com relação ao arroio-dilúvio, né? Que é um dilema da nossa cidade, eu diria uma vergonha da nossa cidade. Exatamente. O arroio-dilúvio. O arroio-dilúvio, para enfrentar esse desafio, como se tem tentado, o PUC-URGS tem um projeto conjunto agora, nesse sentido, aquilo ali envolve engenheiro, sociólogo, pessoal do serviço social, porque o arroio-dilúvio tem o problema da espuma lá gerada por produtos químicos, mas tem gente morando embaixo da ponte, tem impactos dos mais variados, sociais, tecnológicos, porque, e assim por esse diante. contraste é interessante, porque exatamente o arroio-dilúvio, que não passa de uma cloaca, fica na frente, talvez, do prédio mais inteligente do Rio Grande do Sul, que é Tecnopuc, né? Então, não é respeitado, por que esconder isso? O Tecnopuc hoje é um modelo nacional e fica um na frente do outro. E esse abismo, professor Aldi, ele se transfere também para o nosso sistema de ensino. Sim. Porque há pouco uma ilustre telespectadora disse o seguinte: hoje tem alunos do 5º ano da escola fundamental que ainda não sabem ler. E nós estamos aqui tratando dos efeitos dessa tecnologia online de aprendizagem. Mas se tem alunos que não sabem ainda, elementarmente, não sabem ler, que tem professores mal pagos, que tem escolas atrasadas materialmente, mas, de outro lado, tem esta evolução tão grande, isto é, parece que estão se alargando as diferenças, particularmente no Brasil e em outros países, mas o que nos interessa é aqui. Então, como é que os governos, porque agora entra a discussão governamental, como é que os governos têm obrigação de resolver essas diferenças? Estão habilitados esses governos? Estão fazendo alguma coisa? Estão correndo na mesma proporção, na mesma velocidade que essas tecnologias estão correndo? Me parece que no Brasil ainda não. Eu acredito que do ponto de vista governamental, político e da sociedade, nossa, enquanto comunidade, talvez o maior desafio para o futuro brasileiro na área de educação seja a aprovação ou a viabilização dos 10% de investimento público na educação. E esse investimento só é necessário, passa por essa questão dos royalties do petróleo, do pré-sal e assim por diante. Porque a educação, ela é um desafio multifacetado. É o desafio tecnológico que nós estamos falando aqui. Mas acho que tu trazes perfeitamente. É um problema complexo, porque ele tem o desafio da tecnologia, ele tem o desafio da valorização da sociedade, da função do professor, do papel do professor, ou seja, o reconhecimento desse papel na sociedade passa pela remuneração digna dos professores, desde o ensino elementar até o pós-graduado, até o superior. Este é um desses problemas complexos e da preparação indispensável, da capacitação dos professores para poderem acompanhar esses alunos novos. Porque se tem o aluno que materialmente não tem condições de acompanhar o que o estudante rico tem condição, porque ele viaja, porque ele tem internet, porque ele tem professores de mais qualidade, então temos que ver que precisamos preparar todos os professores de uma maneira mais igual. Então, mas veja que coisa interessante. Foi feita uma pesquisa recente que mostra o seguinte: nas zonas urbanas, 70% das escolas públicas são equipadas com condições de tecnologia já bastante avançadas no Brasil todo, nas zonas urbanas. O que me parece que falta, além da questão dos 10%, que eu concordo em gênero, número e grau, nós precisamos transformar a educação num projeto de país. A educação não tem projeto nenhum nesse país, na verdade. Partidária. Ou ela é político-partidária e, às vezes, nem o mesmo partido. Olha, São Paulo, né, nós temos aí o mesmo partido há muito tempo. Não tem continuidade de política. Eles saem, desmancham tudo. Trocou o governador, às vezes é o mesmo governador, ele trocou o secretário de educação, já mudou tudo. Então, não há uma continuidade. Ou seja, você nunca sabe se o que começou a ser implantado deu certo. O telespectador falava do aluno que não sabe ler.
O problema é que tem uma interpretação, quer dizer, eu vou lá na Finlândia e digo assim, lá não tem reprovação, tem progressão continuada. Eu trago para cá. Isso aqui vira promoção automática, quer dizer, como não tem projeto de educação para o país, cada um está fazendo o que quiser, não há uma concordância. Mesmo com os 10%, se não se alterar não esse adianta ter dinheiro. Não adianta ter dinheiro. Por isso não que tem gestão, não terá não gestão. É uma questão só de dinheiro, é uma questão de valorização da profissão. Gestão. É uma questão de gestão, é uma questão multifacetada e, portanto, complexa. Que é esse dilema que nós estamos. Mas é uma complexidade, um desafio que, se a gente não supera, vai chegar um dia que não vai adiantar ter tecnopucs e tecnocinos e outros ambientes desses, porque não vai ter gente com capacidade para gerar riqueza dentro desses ambientes. Mas tem uma coisa que eu já não tem gente hoje em dia. Já não tem gente, é verdade. Já não tem gente. Nós não temos mais engenheiros, não temos mais gente da área de computação. Não tem professor. Nós estamos, o pessoal de Caxias do Sul, o nosso polo metal mecânico, tem importado engenheiros mineiros, cearenses, alagoanos, porque aqui no Rio Grande do Sul a gente não tem mais. Por exemplo, a evasão da engenharia é quase 50%. Eu fiquei feliz que esse movimento levou... Na mesma proporção dos técnicos de nível médio, que hoje são insuficientes. Também. Nós estamos cheios de empresas aí que estão com disponibilidade de empregos e não preenchidos por falta de gente capacitada. Mas deixa eu falar para vocês uma coisa, eu fiquei feliz. A educação hoje é conversa de todo mundo. Exatamente. É conversa no botequim, talvez seja a palavra mais pronunciada no Brasil. Ainda bem, significa que a gente vai andar, entendeu, Kátia? Significa que a gente vai andar. A gente vai conseguir fazer esse projeto de país, porque hoje todo mundo fala da educação. É dentro do almoço da família, é no botequim, é no ônibus, é no metrô, está todo mundo falando de educação. Agora a gente começa a acreditar que a gente começa a ter a educação como prioridade. E isso acho que está muito associado com esse desenvolvimento que nós tivemos, esse crescimento do nosso país, que escancarou as nossas carências, escancarou as nossas fragilidades, escancarou as nossas deficiências. Escancarou que nós somos... a academia avisar, porque a academia avisou. Mas eu falo como sociedade. E escancarou que nós somos capazes de abrir escola para todo mundo, mas agora que todo mundo está na escola, nós não sabemos o que fazer. Deixa eu fazer um intervalo. Essa é uma boa questão para transferir para o próximo bloco. Será que a nossa sociedade começou a despertar tanto para isso que vai provocar um melhor atendimento de políticas públicas? Porque nós dependemos muito de políticas públicas. A iniciativa privada sozinha não consegue dar conta das necessidades. Proponho que o professor Aldir responda essa questão. Bem fácil. Tranquilo. Na volta. Hoje não estamos discutindo política nem economia, mas estamos discutindo educação, que é um tema, aliás, que volta e meia nós trazemos aqui e os nossos telespectadores sabem disso como uma prioridade aqui desse programa. Aliás, é uma prioridade da RBS. Por isso mesmo a RBS a todo instante está lançando as suas bandeiras, os seus projetos, as suas campanhas sempre em favor da educação. E no momento se realiza em Porto Alegre um congresso sobre ensino, lá na PUC, e o ensino à luz das novas tecnologias e desse conhecimento que se avoluma a cada dia e onde nós precisamos acompanhar para ver como estão preparados os nossos professores, que políticas
de educação nós estamos vivendo? Porque, como a pergunta que eu lhe deixei pendente, professor Aldir, nós dependemos de alguém que comande esta realidade, esse espetáculo da evolução das tecnologias dentro do ensino. E aí, como é que nós estamos, a seu juízo? Eu acredito que eu não consigo imaginar, eu não consigo me lembrar de nada do que eu já tenha lido ou visto de uma nação no mundo que não tenha estabelecido uma plataforma de desenvolvimento alicerçada na educação. Não tem isso. Isso vale desde os países que hoje dominam o cenário internacional, até países emergentes como Coreia, que o Lazier estava lembrando agora no intervalo. Mas talvez o grande desafio nosso que está aí, nós não precisamos de um projeto de governo de educação, ou de governantes de educação. Nós precisamos um projeto de Estado, um projeto que permeie governos, porque educação não se faz dentro de 4 anos de um governo, não se faz num período de 8 anos de 2 governos que foi reeleito. O grande desafio de um projeto de nação, que é para mim o sinônimo de um projeto de educação, passa por um projeto de Estado, os atores da sociedade se articularem de tal forma a gerar um projeto de Estado, que gere uma transformação na sociedade brasileira e estabeleça as bases para um processo de desenvolvimento, afinal de contas, a sociedade do conhecimento, né? Se a sociedade do conhecimento, a educação é a base de qualquer coisa que se construa nessa sociedade. E aí eu acho que a tua pergunta, Lazier, ela é central nesse aspecto. Como desenvolver esse projeto de nação sem ficarmos dependendo de projetos de governantes ou de governos? Tem que ser um projeto de Estado, tem que ser um projeto que permeie governos e nos leve ao futuro. Há algum sinal nesse sentido? Eu acompanho a visão que foi colocada aqui antes. Eu acho que hoje existe já uma cultura desenvolvida, existe uma espécie de, na minha percepção, um consenso de que a educação é a chave para o nosso futuro. Talvez a gente não tenha descoberto ainda como fazer, mas já ter essa consciência de educação é a chave para o nosso futuro, já andamos muito. E eu acho que há umas iniciativas muito interessantes. O empresariado também está se mobilizando nesse sentido. E eu acho que, assim, óbvio que a educação pública ela é tarefa do governo e um projeto de nação, enfim, país. Mas os empresários também estão se mobilizando, porque na hora que eu não tenho engenheiro, na hora que eu não tenho técnico, eu preciso fazer alguma coisa. Então, no Brasil inteiro, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, há muitas iniciativas de institutos, de OCIPs, que estão fazendo o quê? Elas estão fazendo parcerias com os governos estaduais, municipais e fazendo parcerias diretas com as escolas. E tem programas como o Pronatec. Pronatec, então há muitas iniciativas. O que eu acho é que falta governança. Nesse sentido, não no sentido da política, mas de fazer convergir com uma boa gestão. O senhor concorda com isso, professor Jerônimo? Eu acho que eu concordo. E acho que falta governança. Falta governança e também esse discurso sobre que precisamos diagnosticar os problemas da educação no país, ele já é recorrente, todo mundo sabe quais são os problemas. Nós aqui sabemos, nós damos mal. A gente está careca de saber os problemas, nós precisamos atuar no sentido de resolver os problemas. Eu vejo iniciativas nesse sentido, sim, eu vejo as universidades se empenhando na construção de parques tecnológicos, eu vejo os empresários mobilizando universidades corporativas para conseguir capacitar melhor seus funcionários, seus gestores. Mas realmente se esperava que o governo fizesse essa coordenação toda e tivesse esse papel centralizador de um grande plano nacional. O governo parece que gerencia por espasmo. A gente está vendo agora a questão da saúde. Quando estoura alguma coisa, lá vem uma série de medidas pensadas muito superficialmente, quase todas completamente contestadas pela sociedade, pelas entidades que representam os assuntos envolvidos, e a gente fica patinando, porque não tem, então, esse mecanismo de coordenação. E agora estamos colocando o atendimento à educação na dependência do pré-sal. E o pré-sal ainda não foi... Ainda não deslanchou dentro do Congresso Nacional, quando era uma coisa elementar, que o que nós mais precisamos é educação. Mas ainda não houve aprovação final, não houve sanção. Porque falta tecnologia. Mas por isso que a gente tem que brigar por 10% no PNE. Então, se não tivesse o pré-sal, nós estaríamos perdidos. Por isso que a gente tem que brigar pelos 10%. Então, eu acho que esse é um outro problema no Brasil. A educação ela vai sempre ser coisa do futuro. O futuro do Brasil, mas ela precisa ser coisa do presente. Eu queria concordar, não faltam dados. Não falta. Você pega os dados do Enem, pega os dados da Prova Brasil, pega os dados Enfim. Pega os dados da prova para ser advogado, por exemplo. Da OAB, daí.
Tá aí, né? Está batendo na nossa porta, é gritante que nós temos, inclusive o sujeito enganado, concorda? Porque ele pagou a universidade e ele não passa na prova da ordem. Alguma coisa está errada aí, né? Então, ou a prova ou o aluno. E aí isso também é uma coisa que me incomoda, falando da avaliação, porque agora se cria mais uma avaliação, não precisa fazer mais prova. Vai chegar uma hora que o aluno vai fazer tanta prova que não tem tempo de estudar, de aprender a ler e escrever. Mas um dos aspectos que talvez tratar esses dados, que melhor demonstra que tem algo desregulado no sistema é, por exemplo, a procura da nossa juventude, quando conclui o ensino médio, no curso superior, pelas licenciaturas. Isso é um sintoma de uma desregulagem do sistema. Isso é um sintoma da falta de reconhecimento da sociedade para a função do professor. Isso é um sintoma que mostra que alguma coisa não está bem sistemicamente. Porque num país desenvolvido, num país onde a educação realmente é central, quando a gurizada acaba o ensino médio e vai escolher a sua profissão no futuro, a profissão de professor é das mais valorizadas e das mais reconhecidas pelas famílias, pela sociedade, pelos... Na Finlândia é mais difícil. E isso não acontece aqui hoje. Você conseguir passar no acesso do exame, no exame do acesso para o ensino superior para ser professor do que para ser médico. São Paulo tem um grupo de escolas fazendo uma atividade muito interessante. Eles resolveram fazer, são escolas privadas, e eles resolveram fazer o mesmo sistema dos médicos e dos advogados, um processo de residência. Então, eles vão às grandes universidades, a PUC, USP, enfim, Mackenzie, nas licenciaturas, e eu vou pegar aí só de matemática, mas são todas, eles vão e eles tentam trazer os jovens que estão na licenciatura, né? A Universidade de São Paulo, por exemplo, ela tem diferença. Curso de bacharelado para matemática e licenciatura são cursos completamente independentes. E eles não são grandes escolas, eles vão e os alunos não querem ir para a escola. Eles não querem fazer a residência, porque eles dizem, não, eu vou trabalhar no banco. Então, teve subvenção do governo, fez a universidade pública e ele não quer ir trabalhar como professor nem na escola particular. Isso não é um sintoma? Eu acho um sintoma horrível. Em Brasília, 90% dos alunos que estão no terceiro ano do ensino médio querem fazer direito para fazer concurso. Isso é alarmante. Que bom, nós vamos ter 90%. Uma porção de concurso. De direito. Eles que estão no terceiro ano do ensino médio. Do ensino médio? Que vão agora escolher a sua profissão. 90% desses meninos que estão em Brasília, porque a cultura de Brasília é o funcionalismo público, não é? Eles querem fazer direito para fazer concurso. Brasília é uma cidade diferenciada. Mas é triste isso. Porque o que nós precisamos no Brasil são engenheiros. Mas eles há querem uma fazer carência direito. muito grande. Claro. Né? E há pontes, há aeroportos, e usinas. Nossa. E linhas de mineração. Mineração, e concorda que formar engenheiro sem professor de matemática vai ser um pouco... Não tem como, né? A questão é que a gente precisa de muita coisa. A gente precisa de gente boa, a gente precisa de gente com valores. A gente precisa de engenheiro, mas também precisa de professor de matemática, de química, de física, precisa de médico, precisa... Professor de geografia, a lista do que a gente precisa é enorme. Né? Então, tem gente no Brasil para isso. Pouca coisa, né? Por isso um país de carências. Né? Por isso a necessidade de uma renovação. E por isso uma a renovação necessidade necessária da governança, né? de todo o modelo que nós temos. E por isso a necessidade da governança. E eu vou te dizer uma coisa. Eu ouvi de vários secretários de educação o seguinte, eles dizem, dinheiro não falta. É verdade. Porque tem financiamento. Óbvio, falta projeto. E falta gestão. Bons projetos e gestão. Nós não conseguimos levar nenhum projeto até o fim e ver a validade dele. Fica tudo em iniciativa. E aí você fica lembrando a iniciativa X, a iniciativa Y. Aí nós vamos cair de novo naquele problema. É a cultura do conhecimento, porque havendo conhecimento, vai se localizar onde está a dificuldade e a deficiência. Deixa eu fazer um intervalo, a conversa está muito boa. Isso aqui é tema para um seminário. Esse seminário... É um seminário. Esse congresso de vocês está durando há quantos dias já? Começou hoje. E vai até... Sexta. Hoje é quarta, quinta e sexta. Isso. E é aberto, como é que é? Não, as inscrições já estão fechadas. São 2.700 professores inscritos. Mas estão lá 2.000... 2.700 Superou as expectativas. Eram 2.500. Muito legal. Professores, dirigentes de escolas. Dirigentes de escola e gestores acadêmicos. E eles são do estado, só do estado do Rio Grande do Sul. Só do estado do Rio Grande do Sul. São escolas secundárias e universitárias? Sim, da fralda ao lato senso. Tá bom, eu gostei disso. Saudável, então, que pelo menos 2.700 professores estão se aprimorando lá. Sim. Exatamente.
Voltamos. Pois, já falamos bastante aqui no nosso Conversas Cruzadas de hoje, que houve pouco cruzamento e muita convergência, porque o tema é importantíssimo, é o tema do momento, é a educação, é o anseio de melhor ensino e diante das novas tecnologias, da aprendizagem online que domina o mundo e que está fazendo com que os alunos, em muitos casos, estejam até à frente dos professores. Mas, nas conclusões do pouco tempo que nos resta, os nossos convidados vão dizer aquilo que não conseguiram dizer até agora. Começando pela professora Amábile Passos, que é brasiliense, está aqui. Eu sou paulista. Não é paulista, mas trabalha em Brasília. Presidente da Federação Nacional das Escolas Particulares. Inclusive, concordava há pouco do absurdo foi aquele gasto no estádio do Mané Garrincha, num R$1 bilhão, numa cidade que não tem futebol. Mas isso é outro caso, isto é apenas mais um exemplo da aberração que se vive no Brasil. Suas conclusões. Pois é, o estádio queriam que chamasse nacional, mas o povo insistiu e ele ficou na Mané Garrincha, né? Bom, eu quero te agradecer a oportunidade de a gente estar de novo conversando sobre educação. Acho que a gente tem que conversar muito sobre educação para a gente ter um denominador comum e poder encontrar um foco. Quero agradecer ao Cinep, aqui do Rio Grande do Sul, pelo belíssimo encontro que está fazendo, de ter tido a coragem de reunir 2.700 professores e de colocar isso em pauta, essa discussão no Estado. E o Cinep... É um sindicato muito eficiente. Sim, nós temos trazido aqui seguidamente o professor Osvino. E é um modelo o trabalho que ele realiza. Com certeza. O sindicato é filiado à nossa federação, né? E eu quero reconhecer esse trabalho aqui do Rio Grande do Sul como eco. Tudo que faz aqui, Lazier, tem eco no país como um todo. Isso é muito interessante. Mas eu quero deixar minha última palavra em defesa da escola. Claro que conversando com vocês aqui, a gente sempre concorda que a escola é muito necessária, mas eu fico muito triste quando estou em audiências públicas em Brasília ou em debates onde as pessoas começam a falar mal da escola, né? A escola é uma instituição sadia, é o que a gente tem para que a gente possa criar os nossos alunos e, acima de tudo, os brasileiros do futuro. Então, eu quero falar uma palavra favorável à escola. Vamos defender a escola. Perfeito. Professora Kátia, que é de São Paulo, doutora em Ciências e Matemática. Eu queria também agradecer, foi um prazer participar dessa conversa e dizer o seguinte, que o professor tenha plena consciência e que todo mundo tenha plena consciência do valor que é ser professor. Nós podemos ter a tecnologia que tivermos. Eu fico imaginando quando inventaram a caneta tinteiro, no lugar da pena, como é que isso também não repercutiu lá, né? Mas o professor é de uma importância ímpar. Eu sempre digo o seguinte, não há nada mais lindo do que fazer alguém que não lê aprender a ver, porque saber ler é ver o mundo com outros olhos. Então,
Nós vamos passar muitas tecnologias, mas o professor, ele precisa se reinventar, ele precisa se formar em processo, mas ele será sempre uma peça importantíssima nesse processo de educação. Precisa acreditar no valor dessa profissão. Professor Jorge Aldir, pró-reitor de inovação da PUC. Bom, Lazi, também agradecer a oportunidade de participar desse belo debate, dessa bela conversa. Eu não tenho dúvida de que o futuro do nosso país, ele se faz pela educação, né? Educação entendida como ensino, como pesquisa, como interação com a sociedade. O nosso grande desafio, o grande desafio da nossa geração é criar uma plataforma, né? Criar condições dessa visão de Estado que nós necessitamos para criar uma condição de desenvolvimento do nosso país, que nós temos todas as condições do mundo. Talvez o nosso calcanhar de Aquiles hoje é equacionarmos essa questão da educação, porque isso é necessário para a questão das licenciaturas, para a qualidade da sala de aula, isso é necessário para o desenvolvimento econômico do país, nas engenharias, nas áreas tecnológicas, isso é necessário para a nossa percepção, para o nosso orgulho como nação, de estarmos uma nação que sabe identificar e priorizar o que tem valor, e nada tem mais valor do que a educação na sociedade que nós vivemos hoje. Acho que essa é o nosso grande desafio, é um desafio geracional, né? De deixar para o futuro essa plataforma de desenvolvimento, porque sem ela nós vamos ser uma sociedade do passado numa sociedade do futuro, e não vai dar certo. Professor Jerônimo Lima, presidente da Sociedade Brasileira de Gestão do Conhecimento. Bem, como a minha fala inicial disse a respeito à identificação de posturas, metodologias e tecnologias que eu penso que são imprescindíveis para que nossos professores tenham um desempenho melhor, eu quero terminar meus comentários citando um exemplo de iniciativa gaúcha de empresários ligados à educação e também de professores dentro do Facebook, para que nossos professores, telespectadores e alunos também possam compartilhar. Então, em facebook.com/portal EAD Brasil, a gente vai encontrar lá uma ferramenta bastante importante para verificar como é que isso acontece no mundo da tecnologia. Porque, por exemplo, quando a gente compartilha coisas, eu dei aula ontem à noite, os alunos usam computadores, eu gosto que eles usem, há uma controvérsia sobre isso, mas eu gosto que eles usem tecnologia em sala de aula. Eu levei o pessoal da Procerdes para falar sobre governo eletrônico, eles têm um trabalho excelente nessa área. Na mesma hora, os alunos já compartilharam tudo. Quando um aluno curte, ele disse gostei. E quando ele compartilha, ele disse aprendi. E é essa lição que eu acho que a tecnologia tem que trazer e tem que suportar o ensino de hoje, né? Então, eu quero dar essa sugestão para que a gente avance nessa discussão e use tecnologia sem abrir mão dos outros saberes que são importantes, como a gente já comentou. Muito obrigado. E nós queremos fazer ver que com esse programa nós fizemos aqui uma amostra de que o Rio Grande do Sul não está desatento a esta evolução e essa preocupação com o ensino, com o conhecimento, com as tecnologias, influenciando decisivamente numa nova cultura. Nesta época que nós estamos vivendo de vertiginosos avanços científicos e tecnológicos. Então, muito obrigado por estarem aqui e por estarem realizando este evento, este congresso de ensino, evento que está em andamento até sexta-feira na PUC. Senhores e senhoras Kátia Smolli, Amábile Passos, Jorge Aldir, Jerônimo Lima. O programa será reprisado amanhã de manhã, às 9h15. Amanhã, 10 da noite, tem mais conversas cruzadas. Vem aí a Gabriela Duarte trazendo o Jornal TV Com. Boa noite.